Olá! Você sabe qual é o risco de contrair a Covid-19 em um espaço fechado, quer seja ele numa reunião social na sua casa com um grupo de amigos ou num bar ou restaurante? Pois bem, um pesquisador da Universidade do Colorado chamado José Luis Jiménez, com seu grupo de pesquisa, divulgou um modelo matemático para fazer essas simulações. E nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como isso funciona. É muito importante que você fique até o final para assimilar a maior quantidade possível de informações desse vídeo. Também é importante que você compartilhe essas orientações, porque, a meu ver, quanto mais pessoas souberem como se contrai a Covid-19 em um espaço fechado e quanto mais pessoas souberem os mecanismos de proteção nesses ambientes, mais pessoas estarão protegidas. Se você gostar desse vídeo ao final, também deixa a tua curtida, teu comentário e compartilha. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor da Universidade Estadual do Piauí. Pois é, gente, e a premissa desse modelo matemático do professor José Luis Jiménez é a seguinte: o coronavírus é transmitido pelo ar a partir de gotículas e principalmente a partir de aerosóis, que em ambientes fechados permanecem muito tempo em suspensão no ar e proporcionam uma maior infectividade nesse caso. É muito importante que a gente então compreenda a partir desse gráfico do jornal El País a diferença entre uma gotícula e um aerosol. Então, com base nesse infográfico do jornal El País, aerosóis são partículas com menos de 100 micra de diâmetros e que podem ficar suspensas no ar durante horas, principalmente em ambientes fechados. Já as gotículas são partículas com mais de 300 micra e que vencem a resistência do ar, caindo no solo em alguns segundos, no máximo em alguns minutos. Então, quando uma pessoa fala, tosse ou espirra, ela elimina tanto gotículas como aerosóis. E por esse gráfico a gente compreende que as gotículas, por serem maiores por força da gravidade, vencem a resistência do ar e rapidamente caem ao solo, oferecendo pouco risco de contaminação. Já os aerosóis ficam em suspensão no ar por horas e num ambiente fechado são um risco em potencial de transmissão do coronavírus. E agora eu quero te mostrar numa animação de Luiz Almodóvar como os aerosóis se comportam em um ambiente fechado com o passar dos minutos. Observe só que num ambiente fechado sem ventilação, à medida em que os minutos vão passando, uma pessoa infectada vai eliminando uma grande quantidade de aerosóis que contaminam rapidamente o ambiente. E isso causa muito problema às pessoas que estão nesse mesmo ambiente, aumentando demais a chance de infecção. Viu só? E um outro problema muito grave é que nesses ambientes fechados, como uma sala de estar na sua casa, em que você recebe alguns amigos, um restaurante, um bar, uma escola ou mesmo uma academia, as pessoas quanto mais falarem, mais aerosóis vão eliminar. E se a pessoa estiver infectada, quanto mais ela fala, ela vai rapidamente contaminar o ambiente. É muito importante, portanto, que a gente compreenda a partir desse vídeo todo esse cenário. Cada ponto alaranjado representa uma dose de partícula capaz de infectar ao ser inalada. Note que nós temos aí a pessoa em silêncio, a pessoa falando ou a pessoa gritando ou cantando. Note que em apenas 2 minutos, quanto mais se fala, grita ou canta, mais se espalha pontos alaranjados que representam partículas infecciosas. Com 15 minutos, você falando bem alto, o ambiente já está bastante contaminado. E o pior cenário acontece 1 hora após as pessoas estarem falando muito alto, estando contaminadas, o ambiente vai estar completamente infectado, com cerca de 50 vezes mais partículas respiratórias do que se a pessoa estivesse em silêncio. E aí, nesses cenários, você rapidamente começa a compreender que em qualquer ambiente fechado que tenha aglomeração de pessoas falando alto por muito tempo, se essas pessoas, 1 ou 2, estiverem contaminadas, o ambiente rapidamente vai estar repleto de aerosóis com partículas infecciosas do coronavírus. E isso é um dado muito alarmante e preocupante, principalmente em cenários de bares, restaurantes, ou seja, espaços fechados onde tenham muitas pessoas falando, e falando bastante e alto.
Então nós iremos partir agora para a primeira simulação baseada no modelo matemático do professor José Luis Jiménez, feito pelo jornal El País. O modelo simula, nessa primeira situação, você recebendo um grupo de amigos ou um grupo de parentes na sua sala de estar em sua casa. Então, numa reunião social na sala de estar da sua casa, por exemplo, se uma pessoa estiver infectada, esse que está em vermelho, chamado paciente zero, estiver presente numa sala de aproximadamente 20 metros quadrados, o que é que vai acontecer? O modelo matemático ele vai mostrar para a gente que numa casa se reúne 6 pessoas e uma delas está contaminada. 31% dos contágios conhecidos na Espanha, por exemplo, acontece nesse tipo de encontro. Então, o que é que vai acontecer? Independentemente da distância que o grupo mantiver, se eles passarem 4 horas sem máscara e sem ventilação natural, falando em voz alta, outras 5 pessoas estarão infectadas. Ou seja, esse paciente zero sozinho, após 4 horas, terá contaminado todos os que estão presentes na sala. Entretanto, caso máscaras fossem utilizadas por todos os que estão presentes na sala, o risco iria diminuir, mas as máscaras ainda assim, por si só, em um contato de tempo prolongado, com uma exposição muito prolongada e todos falando, apenas um dos presentes na sala provavelmente não contrairia a Covid-19. Outros 4 iriam contrair a Covid-19. Numa outra situação, o perigo de infecção vai cair para menos de uma pessoa contaminada e possivelmente ninguém sairia contaminado. Em que condição? Se a janela estivesse aberta, todos utilizando máscara. Nessa situação nós temos uma ventilação natural, uma relativa distância entre as pessoas e todas as pessoas utilizando máscara. Possivelmente nenhum dos 5 estariam contaminados ou no máximo uma das pessoas, a que está mais próxima, estaria contaminada. Então veja que esse cenário ele é muito claro. 30% das infecções que acontecem na Espanha e possivelmente no mundo se dão dessa forma. Uma única pessoa contaminada numa reunião caseira, numa reunião até mesmo familiar, em um ambiente fechado, sem utilizar máscara, possivelmente todos contrairiam a Covid-19. Nessas situações é muito importante manter a ventilação natural. Manter uma janela aberta e uma porta aberta para fazer um corredor de circulação de ar e todos utilizando máscara. Possivelmente nessa situação ninguém contrairia a Covid-19 nesse espaço de aproximadamente 20 metros quadrados, que é o espaço de uma sala de estar para uma recepção social. O modelo matemático permitiu ainda uma outra simulação, que é a simulação de pessoas reunidas em um bar ou em um restaurante. Em um bar com capacidade reduzida de aproximadamente 15 pessoas e 3 funcionários, com apenas um paciente em vermelho, o paciente zero, infectado, e numa situação onde portas e janelas estão fechadas, ou seja, não tem ventilação natural e as pessoas não estão utilizando máscara. Esse bar tem aproximadamente 55 metros quadrados. O que é que o modelo matemático vai apresentar? Ele vai mostrar que, no pior dos casos, nenhuma medida sendo tomada, todos estarão infectados após 4 horas, clientes e funcionários. Numa outra situação, o modelo vai mostrar o seguinte: se todos estiverem utilizando máscara, mas o ambiente continuar fechado, sem ventilação natural, ainda assim, metade das pessoas presentes no bar e metade dos funcionários irão contrair a Covid-19. No melhor cenário, nós observamos que há ventilação natural, todos estão utilizando máscara e esse único paciente com a Covid-19, quando muito, irá transmitir a doença para apenas uma das pessoas presentes no bar. Então observe que o grande desafio para colocar bares e restaurantes para funcionar é exatamente garantir uma ventilação natural e a utilização adequada de máscaras no ambiente fechado. Note também que o modelo mostrou que não adianta utilizar a máscara apenas enquanto se desloca nas áreas internas do bar, como por exemplo para ir ao banheiro. É necessário utilizar máscara durante todo o período que se esteja no bar ou restaurante, removendo a máscara apenas para se alimentar ou para beber alguma coisa. E isso não é o que nós estamos observando durante a pandemia. Mas o mais importante disso tudo é evidenciar o seguinte:
A utilização das máscaras de proteção por si só em ambientes fechados, com o distanciamento das pessoas, não é uma garantia de que as pessoas não irão contrair a Covid-19. Em ambientes como bares, restaurantes, onde existem pessoas falando em voz alta, a quantidade de aerosóis jogados no ar é muito grande. Sem ventilação natural, esses aerosóis ficam circulando com partículas infecciosas e aí, nesse caso, nem as máscaras de proteção serão capazes de proteger as pessoas contra a infecção por Covid-19. É, portanto, muito importante que todos se conscientizem de que, em ambientes fechados, é necessário ter ventilação natural, é necessário utilizar máscara cobrindo o nariz, inclusive, e é necessário falar pouco e, de preferência, falar baixo. Se você gostou desse vídeo e acha que as informações contidas aqui são importantes, não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas da sua escola, da sua faculdade, dos bares e restaurantes que você frequenta e inclusive das academias que você frequenta, para que quanto mais pessoas saibam dessas informações e saibam como se proteger, mais pessoas estejam protegidas e a gente consiga barrar a transmissão do coronavírus. Forte abraço a todos e até a próxima.